Ok. Aqui a gente tem a FT genérica, né? Só para partir do DTO, né? Então, o DTO aqui do Button, lembrando que isso aqui é um Só FT, clica ali em talvez table seja. para nós, Vitor, para a galera poder ver o spot, como é que tá. Tá, Dá um zoomzinho ali, table. abacate, quando você puder, né, nessa foto, para a galera entender a mesa. Ô, pra já. Boa. Aqui, ó, table, se precisar que aumente aqui também. Só para justificar, se eu não me engano, essa FT Do jeito genérica, que tava, ela é. Vitória. Do jeito que tava. Do jeito que tava? Eu já fiz o recorte aqui. Aqui. Beleza. Vamos ver como que é constituída essa FT genérica aqui primeiro, em questões de payouts, né? Estrutura Beleza. dela. É uma FT micro stakes, me parece. Aquelas Uhum. FTs de 1K garantido, né? US$ 11 de entrada, se não me engano. Não é micro stakes, mas é aquele field curto. E meio flat, né? Me parece aqui a estrutura, Bem flat. né? Uhum. Então, a gente tem que analisar sempre isso quando a gente vai jogar Final Tables. Já falei isso aqui algumas vezes. Se a estrutura é flat ou top heavy, isso muda a nossa estratégia, né, em relação aos RPs, distribuição de RPs. Como ela é flat, a gente vai ter os short stacks e os mid stacks mais tights, porém o RP, porque cada payout tem valor maior, né? Porém, o RP do pessoal, o pessoal que está no topo também vai ter os dips também tem um RP diminuído, né? Porque cair em nono não é uma tragédia tão absurda quanto no top heavy, que ele tinha um cheque assinado de muito maior valor, né? Então, no flat funciona mais Ó, eu assim. aconselho o pessoal, até se quiser bater uma print agora aí. Tá bem grandão a mesa. Compartilha aí com a galera, inclusive, sabe, o Ah, seu amigo que vai se beneficiar. Bom, nessa estrutura, essa é uma FT genérica, né? Não tem ninguém muito short. Se der tempo, a gente vai colocar situações um pouco mais de RP, um pouco mais grave. Mas aqui eu vou mostrar para você o RP, que vai ser sempre esse aqui, tá? Nessa mesa. Então a gente tem RPs aqui, field curto, inclusive, tá? É, RPs aqui em vermelho vão ser o do CL contra vice-CL, como a gente já conhece, né? O RP maior vai ser do vice-CL, mas o do CL também é razoável e é aquilo do que o Pantoja já falou. Aqui ele tem a responsabilidade de pegar pelo menos heads up. Então, para que que ele vai destruir essa perspectiva tão quase sólida dele, se arriscando muito contra o vice-CL ou o oposto? Ele precisa ter um motivo muito específico para atolar esse tipo de situação contra esse cara, né? E ele não consegue exercer pressão versus essa stack que é grande no pós-flop também, a ponto de acabar causando colisões Reaper. E daí, na estrutura flat, olha como funciona. Deep stack, beleza, continua os RPs muito altos, um contra o outro, né? Mas olha Você como pode explicar diminui. um pouquinho para a galera, Vitória, essa tabela? Tipo, você está olhando o que aí? Tá, Quando você fala esse cara contra esse outro, o que que você quer dizer? Dá uma ok, ok, explicada para a ok. turma. O TG, aqui ó, essa barrinha de cima, não sei se vocês enxergam com clareza, enxergo, dei um aqui zoom vai aqui. estar cada posição, né? E embaixo dela cada stack, Certo. certo? A stack de tal posição, né? E daí, nessa barrinha aqui, essa outra barrinha em branco aqui, vai ter a mesma coisa acontecendo. E daí a gente vai cruzar dentro desses números e quadradinhos com cores, uma posição com a outra. Por exemplo, e quando tiver branquinho aqui, é porque não tem como isso acontecer. Então, o UTG contra ele mesmo não tem esse cruzamento, certo? Daí, o TG contra o EP, né, já tem esse cruzamento, sabe? Então a gente vem aqui, ó, OP do TG, EP jogando, né? E aí a gente consegue abre essa barra e vê os risk premiums da ida e da volta. Qual é o risk premium da ida? Risk premium da ida é o que a gente causa no nosso oponente. Risk premium da volta é o que o nosso oponente causa na gente. Então é 7% o TG contra EP, né? E o TG contra EP é 7,9% para ele e o da volta é 7% para a gente. Esse risk premium, chamado de RP, também é entendido como risco-recompensa. Ele é a métrica do ICM e ele é incompleto tal qual o ICM é. Um modelo incompleto tal qual o ICM. Então, ele é como uma medida extra que você adiciona
vulgo equity extra que você adiciona ao seu range, que está jogando contra um range que também adicionou equity extra, acima dessa tal de pot odds, né? Sempre acima dessa tal de pot odds, que justifique você entrar em rota de colisão com essa stack. Então você precisa de mais 7% de equity extra, para além da equity que você já precisaria, acima da pot odds, lembrando que o outro range também tem mais 7,9% de equity extra. Entendeu? Então é como se todos os ranges precisassem de mais equity ainda para se arriscarem, porque o ICM é essa concepção de aversão ao risco. Ele não é aversão ao jogo, ele gosta de jogar situações específicas de forma estratégica, com baixo risco, de forma inteligente, querendo alcançar certos objetivos, especular, crescer stack, aumentar a perspectiva, né, coolerar e etc., ou dobrar e etc., melhorar a perspectiva, sempre assim. Porém, isso aqui, e a gente está vendo esses riscos primos que funcionam tal e qual somente pré-flop, é sobre colisão. Então, você tem que ter essas quantidades de equity extra combinadas com a pot odds, interagindo entre os dois ranges melhorados, para justificar que você vá ser colhida com a outra stack. Uhum. Exato. Esse termo, gente, risk premium, ele não é do poker, né? Muita gente que é do poker acha que, nossa, RP é do poker, né? Nasceu do poker, não tem nada a ver. Né? RP existe esse conceito em tudo que é lugar. Se você digitar risk premium no Google, você vai ver que faz parte, é muito usado no mercado financeiro, né? Para analisar a compra e venda de ações e tudo mais. Então é legal, é bom, é interessante você precisa entender a fundo, mas é uma curiosidade legal e é justamente isso que o Vitor está falando, que muitas vezes as pessoas veem isso, tipo, 20%, 11%, 12%, não entende o que é esse por cento. Simplificando, não é exatamente isso, mas simplificando, quanto que a tua mão deveria ter de equity a mais contra o oponente. E aí isso, você teoricamente, né, se o modelo fosse perfeito, você teria uma jogada break-even. A tua jogada ela não teria nem lucro nem prejuízo. Então vamos Você supor que precisaria o ser meu superior range, ainda. vamos supor que o meu range ele tem tipo 40% de equity contra o oponente. E 40% de equity é o que eu poderia estar. Eu teria 40% de odds na jogada, um exemplo. Né? Num jogo tipo EV, eu não levando em consideração o ICM, a minha jogada seria break-even. Eu não ganharia nem perderia me expondo àquele quantidade de risco por aquele quantidade de dinheiro. Só que aí, quando o RP entra em ação, a minha mão agora, que tem 40% de equity, quando o RP é 20, por exemplo, ela deveria ter 60% de equity para jogar contra 40% de odds, sabe? Então, um risco de 40% agora, ele soma com esses 20% a mais para poder valer a pena. Lembrando, E aí, Fantástico, geralmente... que pode é falar. os dois ranges, né? Então, Sim, quanto a equity, eu acrescento mais equity no meu range, mas o outro range também acrescentou mais equity. Isso interage com a pot odds. Então, pois é. tipo para os dois lados. É para os dois lados, mas o ponto é que parece de outro mundo. Quando o cara fala assim, RP4, RP5, RP8, RP... A galera parece que é um número aleatório e tu tem que pegar esse número do além, sabe? E quando você entende que não é do além esse número, que tem a ver com a tua... com como o seu range trabalha, quanto mais de equidade ele precisaria ter, fica mais fácil de absorver, né? Fica mais fácil de... Putz, agora entendi, agora faz sentido. Aí você consegue entender, pô, será que meu range, com a situação de RP, contra aquele outro range, se ele fosse agora que é RP5, por exemplo, será que agora o meu range teria 5%, saca? Será que a minha mão, se eu precisasse de 5% a menos ou a mais de equidade, a minha mão teria? Pô, teria. Então, eu poderia me envolver nessa situação. Putz, não teria. Minha mão tem pouca equidade, aquele range é muito forte, então não dá para eu jogar. Acho que facilita um pouco o processo mental se você entender esses conceitos, por isso eu pincelei aqui. Não sei se ajuda todo mundo, mas com certeza tem Ajuda. 43 pessoas na live e alguém vai ajudar. E vai ficar na Só, VOD também, né? Vai pra você ver só e rever quantas fechando vezes a precisar. explicação do Bubble Factors aqui, que eu não completei. Essa linha aqui, ó, do TG aqui, que tá na horizontal, isso aqui, não, o que que é isso? Tá daqui para frente, ó, são os Assim, ó, shorts, quando você vê o horizonte, é o horizontal. Né? Quando você vê o horizontal aqui, horizonte. então Isso é horizontal. horizontal. Uhum. 14 blinds, né? Esse é o TG com 14 blinds interagindo contra cada stack.
Esse 12 que vai aparecer é o risco premium do TG, tá? Olha o tamanho do risk premium do TG com 14 blinds. Isso é porque a estrutura é flat. Então, ele não quer cair, porque outras pessoas podem cair e o ganho dele com o payout é muito maior. Se a estrutura fosse top heavy, esse risk premium seria drasticamente menor. Por quê? Porque o payout que ele vai ganhar ficando tight, esperando o outro cair, ele não compensa muito, porque ele está esvaziado, já que o dinheiro está no topo. E daí a perspectiva estratégica dele é se arriscar mais e tentar esse topo. Então vai cair. Por outro lado, aqui, ó, quando a gente vê o TG, o mesmo TG, jogando contra stacks deep, o RP ele diminui em relação ao top heavy. Por que ele diminui em relação ao top heavy? Porque o dinheiro a ser distribuído quando alguém morre é maior, saca? E daí, quando a gente fala dos big stacks aqui, claramente eles sempre vão ter, né, EVs muito superiores, né? Os big stacks entre si. Mas a lógica do flat da estrutura flat é essa, né? Principalmente em relação a quem joga mais short, né? Quem joga mais short e mid, você acaba tendo risk premiums maiores, né? E consequentemente, quem está mais deep stack tende a ter risk premiums ligeiramente menores, porque cair em nono não é uma tragédia tão absurda, ainda porque ainda sendo absurda, do que no top heavy, porque o nono paga Sim, melhor do que no top heavy. Então, só para proporcionalmente esclarecer esse melhor. ponto. E tem Exato. menos perspectivas de você ganhar prêmios melhores, né? Exato. E Beleza. o dinheiro está esvasiado no topo, né? Então é Tá menos. esvaziando o topo. Isso. Legal. Vamos agilizar agora um Vamos. pouquinho. Vamos apresentar vamos dar logo, servir a galera, né? A galera tá com fome. Vamos servir o nosso Tá, eu vou bem rápido caviarzinho. aqui. Só falar aqui, ó, o Button abriu quase 37% aqui. Isso aqui é o DTO FT genérica aqui, com duas stacks menores, mas não tão distantes do Big Blind. E a Mas já gente dá vai cagaço na ver, turma, tá? já dá Já cagaço na dá turma de forma cagaço. geral. E o Uhum. Button tem 30 blinds, o Big Blind tem 15, e o Button abre aqui 37% por teoria. Esse Vamos aqui é o lá. range do Button por teoria, super blocker heavy, porque a reação dos blinds vai ser. Ele quer evitar a reação dos blinds, né? Porque é isso que assusta ele. Vamos Ele colocar a não, reação dos blinds aí primeiro, por sim. favor? Porque não vai ter Obrigado pelo muito call, follow, Pawn não vai ter muito Sacrifice. call e não vai ter muito call por causa do Do ICM, Big. por causa das stacks deles e fora de posição. Tá vendo o small E primeiro. daí eles vão querer resolver mais pré-flop, principalmente contra um range mais amplo, Uhum. agressivamente. E daí ele não precisa de equity robusta, mas de blocker mesmo para impedir isso de acontecer. Então o call do SB é praticamente inexistente, 2,6, né? Certo. E Uhum. agora o chove do SB de 25 blinds, mesmo tendo esses dois stacks, esses três stacks aqui, com menos da metade do range dele, da stack dele, é, é de 16,7%, fora a tribet aqui, e um pouquinho de call irrisório, né? Então ele, E a gente olha, sabe que perceba, na prática não acontece muito. Acontece algumas vezes, né? nunca. Algumas E pessoas isso é mandam, mas teoria, nas isso seria médias tipo não, né? mínimo, né? Isso Uhum. seria tipo mínimo na maioria em vários casos, porque o Button tem um risco premium da volta muito grande. Ele não pode dar esse call e destruir a perspectiva dele. E o SB tá chovendo um range linear de alta equity, sabe? Então ele não pode ficar dando esse call aleatório, abrindo um range grande, porque usualmente o Button deve pensar assim: eu sou o série da situação, eu vou pressionar esses caras, porque tem os outros caras shorts ali, eu vou abrir um monte. Então, esse número aqui de 37 que o Solver abre, o Field deve abrir mais. Alguns players, pelo menos, devem abrir mais, Não, alguns heavies o field agressivos. abre menos, mas Field os players. Com é, esse stack, o field abre menos. Mas, sim, obviamente, tem as discrepâncias, né? Tem os players que abrem bem mais, com certeza. sim. E aí o nosso foco é o Big Blind aqui com 15 blinds, ele chova por teoria, tudo balanceadinho. Isso aqui seria o ideal do Solver, na concepção do Solver. 24,3% e dá muito pouco call, se você reparar em relação ao chove. Mais chove do que call, né?
porque ele joga o Risk Premium no colo do Button, mais Fold Equity versus o range mais amplo possível, e o Button tem aquele negócio que o Pantoja fala, ele tem um chequezinho mais ou menos assinado para alguma posição específica, e se ele der esse call, ele compromete absolutamente, né, a perspectiva dele no torneio. Então a gente chova bem bastante aqui, até. E outra, né, a gente não quer ir pós-flop com desvantagem de risco. O que é desvantagem de risco ou vantagem de risco? É basicamente você pegar um risk premium e subtrair para o outro. Quanto maior for esse número em favor do deep stack, mais ele pode pressionar o pós. Quanto mais afunilado, menos ele pode. Né? Nesse caso, tem uma significativa desvantagem, vantagem de renda em favor do Button. Então ele pode pressionar o pós-flop. Significa que o Big Blind não ganha muito dando call e jogando pós-flop, especialmente fora de posição, o rende capadinho. O Big Então Blind tá com ele não 15 consegue blinds? realizar. Tá com 15 É blinds? 15. O 15 SB tá menos com... uma, 14. O SB... Daí ele vai colocar de call mais uma, fica 2. O SB tem 25. 25, eu tô escrevendo aqui pro pessoal. E o Button com 30. 30. Uhum. Mas Ok. e daí, por isso que muitas vezes na FT a gente decide pré-flop com nessas faixas de stack. Porque a galera fala, mas eu tô me arriscando chovendo pré-flop. Não, porque no pós-flop você não consegue realizar eco, você vai tomar porrada, porrada, porrada no mundo ideal, a não ser que seu E, oponente seja muito passivo. e isso seria praticamente a segunda, é a segunda página do ICM que você quis dizer, certo, Vitória? Exato. Porque todo mundo acha que pô, é contraintuitivo esses ranges, né? Tipo, para muitas pessoas, eles olham, putz, FT não pode chovar, putz, tem caras mais curtos, putz, tem um cara com 11 blinds, na próxima mão eu sou o cara que tem 13 blinds vai ser o Big, na outra mão o cara que tem 11 blinds vai ter 10, ele vai pagar o Big, vai ter colisão, né? Então a galera acaba ficando bem tight nesses spots, né? Ó, Exatamente. o Rafael Certo. Augusto, ele estranhou o bebê chovando as ais. Ou observou, né? Ele não está Tem uma mixed frequency, né? frequência. O solver considera que não importa Deve se estar tem ganhando muita igual as duas frequência, quando tá não assim, importa se né? tem predominantemente chove, pouco call, o EV é o mesmo. É Aham. porque tem menos call do que chove, né? E daí ele bota um pouquinho de asas para dar uma balanceada. Mas ele chova muito aqui porque o asas, mano, entenda o seguinte, o asas ele deveria ser chovado. Mas essa situação onde o Deveria ser Button, ele não fletado, dá não? Barão, chovado contra o mesmo. Tipo, chovado mesmo? porque a gente tem 15 blinds, a gente não vai tribetar, Ah, tá, né? você tá comparando com o tribet. Eu pensei que tava comparando com É, flat. o Asas aqui, quando ele chova, porque, tipo, o que que a gente vai fazer além de chovar com Asas aqui? A gente vai tribetar? É uma possibilidade? É uma possibilidade. A gente pode discutir isso no futuro, mas vamos simplificar esse jogo aqui. Se não tem a tribet para uma size em baixa, a gente chova, né? Por quê? Porque é a forma do Asas estaquear. Só que ao mesmo tempo, o Asas, nesse SPR, ele consegue jogar de call e atolar pós-flop. Só que também tem um contra. Nenhuma mão, principalmente em ICM, principalmente fora de posição, quer ir pro pós-flop contra um cara que pode agredir a gente. O Asas tem dois outs para melhorar. Às vezes é Legal. melhor você ir pro pós-flop com uma mão suited, 6, 5 suited, do que com Asas contra um CL agressivo que vai te pressionar com RP. Gostei do Entendeu? ponto. Gostei do ponto, Porque o Vitória. Asas ele não melhora. E quando ele manda 3 barris, você não pode pagar com Asas. Porque o RP ele tem um teto. Ele te Ó, impede. pausa. Eu fiz uma pesquisa aqui, tô com a database do Hand Note aberta, só de Final Tables, de Vanilla desse ano. E o resultado, esse spot que o Small Blind estava chovando quanto aí? 16%, 17%? No blind, Teórico? Small. Não, 25,9. 16, 26. 16, 16 ali, né? Ah, Total. 16. 25,9 é a Isso, stack. isso. 16% o Small Blind. A field, eu não coloquei exatamente 25 blinds, porque, né, se eu colocar 25 blinds vai retornar pouquíssimas mãos. Eu coloquei de 22 a 28 blinds, tá? 22 a 28, vai dar quase os 25 ali. Caiu de 16 para, vamos ver os tambores, 8, 7, não, Sete. 5. 5, 6,7. 5. Olha lá! 6,7.
Não 6,7. conseguem, não Ou seja, conseguem. o range do button realmente pode aumentar aqui, Pode. né? Se a gente considerar que o Big Blind vai estar na página 1 do ICM, ele vai olhar o TG e o EP, que vão ser logo os Big Blinds, e o Solver não está considerando isso, e vai pensar, ah, não vou me arriscar tanto aqui, né? Não vou chovar tanto O porque esses problema caras é que o podem botão cair. também está na página 1 do ICM, o botão está abrindo menos. Exato, ele tá Né? abrindo menos. Agora, e tipo assim, e mesmo ele abrindo menos, quando a gente chova, ele vai pensar, pô, tem dois caras shorts, ele nunca vai me chovar nada fraco, ele vai foldar um monte de coisa. E é isso que a gente vai mostrar agora, né? Que é, vamos lá, vamos fazer primeiro a FT genérica com o node lock médio, tá? Então, a Beleza. primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, pegar a mesma situação, só que FT, MDA, direitinho, tá? Bonitinho. direitinho. Então, informação O vale ouro porque button, ninguém tem esse MDA aí. Presta atenção, presta exato. atenção. Ninguém tem esse tipo de dado que o Pantoja me ofereceu para fazer essas simulações. O Button, na verdade, ele abre aproximadamente 30%, ele abre menos do que o DTO puro, E essa tá? acurácia dos 30 tá muito precisa, tá, galera? Tipo, eu coloquei Exato. 30. Para eu chegar nesse 30, eu coloquei, como tem muita mão para esse evento eu coloquei entre 28 e 32 blinds, tá? Então, realmente é esse evento que acontece nas FTs do GG nesse ano, tá? Então, esse número é muito valioso, beleza? Exato. Vamos lá. E aí o Big Blind de forma linear, né? Se é que dá para chamar isso de linear, né? Porque o linear chega a rei 3 off, ele está chovando 55,2%, 55,5%, né? Por causa do ruído aqui do range contra no node lock médio. Qual foi o node lock médio que eu fiz? Depois que a gente chova, o button ele começa a foldar 70,4%, né, do range. Aí eu vou voltar lá na árvore genérica, né? O Árvore que genérica mudou aqui, a gente vai especificamente de ver. um spot para o outro foi as stacks? O range de abertura fechou. Não, as Ele saiu stacks de não. 36, fechou em reduzir em 20%, caiu de Isso, 36 para 30. Isso é isso. uma baita diminuição, né? 20% do range diminuiu. Ó, E a quantidade de calls, de folds, aumentou muito. Ela saiu de 68, estava 68,1 e agora o node lock médio aqui, ó, ele tá pagando com foldando 70, foldando 70,4. 70. Então, Ah, olha que sensível essa parada. Olha, foldando, mesmo, foldando. mesmo, mesmo diminuindo muito o range de abertura, ele baixou em 20% proporcional. E ele aumentou quantos por cento proporcional? O fold, Fold saiu de 68 muito para pouco, 70, 2 2% ponto alguma coisa. overall, né? Mas isso buguei aqui. 3,33%? É isso? Proporcional? Né? Não, não, Cara, é muito pouco, né? Subiu muito pouco, né? basicamente ele está foldando, ele está overfoldando Muito versus o pouco a mais. range mais tight, pouquíssimo a mais, 2,x%, 2 ponto alguma coisa por cento a mais de overfold em frequência comparado com frequência. Só que o Isso, range de open é muito mais tight isso. do que o range de open do DTO. Então, na verdade, você não pode comparar sobre a perspectiva de frequência versus frequência, que ele está overfoldando um pouquinho, sendo que um pouquinho no ICM já é muito sensível, tá? A gente tem que É, comparar que é um pouquinho de overfold versus um range muito mais forte, muito mais amplo ou muito mais só forte, que, verdade, verdade. entendeu? Então, é Aham. como se uma coisa fosse acumulando na outra, né? Por isso que a Uhum. gente fala que tudo começa do RFI, né? E E vamos vai. ali, Vitória. Abre a árvore anterior ali para a galera ver o que realmente chovou. Não, essa árvore mesmo, desculpa, o Node. Abre o Node anterior, o que realmente chovou. Não foi N2. Não foi YouTube, mas quem chegou aí, né? Quem chegou aí? E Quem agora, chegou assim, aqui? eu vou mostrar, e nem precisa mostrar para a galera na live, porque todo mundo sabe a resposta que vai dar. Aí o Vitória colocou 70 de fold para Reistil, tá? Ele subiu de 68 teórico para 70, pouquinho coisa. O Solver foldaria 68. Ele falou: não, Solver, não folda 68, não. Folda só 70 para eu ver. Folda 70 para eu ver, né? Um range E, 6% mais tight. e aí ele, pum, já deu isso. Só que na prática, galera, segundo o Rent to Note aqui, das FTs do GG, o fold foi de 80.
Né? O fold não foi de 70, o fold foi de 80 nesse Então, spot. peraí. Então, me dá meu 7,5 off aí, cara. Pra eu chovar também. Então calma aí, então vamos falar de fold de 80? Vamos lá, mesmo tudo acontecendo ao mesmo tempo. Olha aqui, fold de 80, ó, O fold foi de 80. E coloca no Mega range lá que deu call. contra-intuitivo. Coloca no range que deu call. Não é aberração. Você não fala Não assim, é. nossa, mentira, eu sempre vejo call de As e 5 suited. Não, mentira, eu nunca vi o rei dama suited foldar. Claro que você já viu, Exato. sabe? Claro que você já viu. Beleza, não é 0% de call, porque você vai ver alguns calls, né? Mas, e os folds ninguém te mostra, né? Só o teu amigo que te mostrou que foldou uma vez, o teu colega que você pegou HH que te falou que foldou, você foldou uma vez, mas o que a field foldou você não viu, né? Ele não te mostra e folda, né? Ele muca e folda, Lembrando né? que ele tem E muito a perder, né? O Bolton quando ele dá call. ele Por tem muito a isso. perder. Por isso que ele tá foldando bastante. Só que a Exato. galera folda. Mas assim, você. Qual que é o takeaway que eu quero passar pra galera? Tipo, não é chovar N2. Não quero não, passar isso. Ah, galera, chove N2. Não, não é sobre não isso. coloque essa responsabilidade no meu colo, Por tá? Não vai favor. me culpar porque, eu chovei lá em Itu, eu vi na live do Pantoja que tinha que chover. Não. Você Calma aí. pode chover se o cara abrir 30, se o cara foldar 80. Se Exato. você não sabe disso, não chova, né? Mas o que dá para você entender, qual que é o conceito basilar que você tem que entender? Que teoria contra teoria, se subir um pouquinho fold, 2% fold nesse spot, pelo fato de ICM ser sensível, e nem é um spot bizarro, né? E nem é um spot de hiper high pressure no cara, né? Tem pressure, mas não é aquela hiper high pressure que acaba com a vida do cara, morreu, fudeu, ele sai do top 1 pro top 2 pro bottom X. Ele discrepou bastante o torneio dele, acabou com algumas expectativas, mas não aniquilou o cara. Mesmo assim, só com esses 2% a mais de fold equity, o range já, bum, cresceu um montão, né? Hoje passou a chover, quanto estava chovendo ainda agora, quando subiu 2% de fold equity? Um monte a mais já, né? Uhum. Então, esse é o conceito. 55%. Esse é o conceito. Eu acho que o conceito ele é tão válido, que mesmo sem node lock, ICM puro contra ICM puro, teoria pura contra teoria pura, a galera já não costuma chovar nem beira da Concordo. teoria. A gente tira pelo small blind, né? O small blind nesse spot, teoricamente, deveria chovar 16, e a gente sabe que ele chova 6, né? Acabei de passar essa resposta para vocês no Hand to Note. Eu vou rodar aqui agora, por curiosidade também no Hand to Note, quanto que o Big Blind chova nesse exato spot, tá? Vou pegar aqui o Big Blind com 15 blinds, mais ou menos, né? Uhum. Vou colocar ele de 12 a 17, vou colocar 12,5, vai, para tentar chegar um pouco mais perto e ao mesmo tempo ter mais mãos. De 12,5 a 18, 17,5 também, vai. 12,5, 17,5. Vamos ver aqui quanto que ele vai retornar para a gente. Mas quanto que a teoria está chovando, Vitória? Aí? A teoria está A chovendo? teoria pura? Teoria pura. Contra 36 lá, o Big Blind e tal. Uhum. A teoria está chovendo 24,3, que é mais do que a maioria dos jogadores que eu conheço Bem mais. chegam para mim e chovam um spot semelhante. Com certeza. E a teoria pura contra 30%? Mostra para nós. Contra. O primeiro node lock só. 30% de open do botão. Tá. Ok. Não, aí não tem. Não tem, né? Teoria pura. Teoria pura contra 30%. Só ajustada com 30% aqui. Isso. Vou É isso buscar. aí mesmo. Vou abrir. Esse aqui é o contraste, né? É o contraste, tá bom. Abre aí Deixa para eu nós ver e mostra aqui, pra sim. gente quanto que ficou a teoria contraste pura positivo. de 30%, de open, quanto que deveria ser o nosso ratio se o botão abrisse a 30%, que é o que acontece, né? A field abre 30%, e aí, teoricamente, se o outro cara também combinasse as mesmas regrinhas de ICM com a gente sabe que não é verdade, né? E nem toda mesa é igual, né? Lembra do que a gente passou antes. Pô, tem galera se colidindo na mesa, tem gente ICM off-aware, né? O cara não tá aware, unaware, né? O cara não tá aware do ICM, está se colidindo muita agressividade colateral na mesa, vai respingar dinheiro automático no teu bolso. Então você não precisa pegar tiny EVs, né? Não precisa pegar micro EVs
para buscar se movimentar. Porque tem um outro grupo de pessoas se movimentando na mesa, esse grupo de pessoas vai te dar dinheiro automático, né? Mas é interessante você saber qual é esse número padrão, né? Para você poder fazer os devidos ajustes mentais. E aí temos? Temos 30, teoria genérica 30 Big Blinds. Vou abrir ela aqui agora. Enquanto o Rafa Tá, abre ok. aí, deixa eu dar boa noite aqui pro Pound Sacrifice, que acabou de se tornar um seguidor. Pedrinho também, seu Neco também. E o DG colocou ali, Boa. escreveu uma coisa bem bacana. 18,8 Peraí, punts. deixa ele falar o DG, O DG colocou ali. escreveu? Imagina a vantagem de saber isso contra um field micro que nem gosta de estudar. É muita vantagem. Aí o seu fold, quando você é short, até mesmo deep às vezes, mas short, mid stack vai valer ouro, porque os caras vão se matar, sabe? E, e quando você tiver deep, jogar baixa variância, né? Aqueles spotzinhos pequenos, sem ficar criando spot muito grande e aumentando variância contra ficha, vai ser maravilhoso. Legal. Ó, aqui, ó. Esse aqui é o com o button abrindo 30%, tá? Então Uhum. ele não tá abrindo mais 36%, tá abrindo 30%. Então a gente Certo. igualou aos node locks, mas o resto Certo. é teoria pura. Ele diminuiu de 24, se eu não me engano, o ratio para 18,8. Certo. Que já é um range bem mais enxuto, né? É como se mais enxuto no quesito de 18 para 24, né? Mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui na live olhariam para essa table draw, olhariam para essa mesa, mostraria a mesa para eles, Vitória. Olharia para essa mesa e fala assim, nossa, tem um cara com 13, um 14, cara com 11, um 11. cara com tal, porra, não quero, pega Quanto aqui você essas é da mãos e folgar, situação? né? É bem comum mesmo. Mas assim, por mais que tirassem as mãos, que tipo de mãos que vocês acham que a galera tiraria aí? É mais essa parte que está com frequência? Ou tiraria, tipo, ases também? O que a galera arrancaria fora aí, vocês acham? Gente, na experiência de vocês. Para No quanto ratio cairia esse aqui? range? Médio da população de regs, assim. Fala aí, galera, o Cara, que vocês tirariam das mãos de vocês? eu acho No Nossa, eu não chat. posso, eu já sei. Acho que aquelas bordas ali, né? Fileira do 8 suited, uma dama 9 suited. Uhum. Os ases vai sempre, você acha? A galera arranca fora os ases? Player depended, uns vão todos, outros Independent. tiram os Uns mais vão dar uns fracos. flatzinhos, né? Uns vão dar uns flatzinhos, né? O cara vai, tem mix de flat, ratio, EV close e V, vou dar call, não? Tem a Vou galera dar que pensa assim, call, né? tem. A galera que pensa Se eu assim, acertar beleza. meu Galera, eyes, eu eu vou quero até o tentar. final. Eu Uhum. sei que a gente está falando, focando em ratio e essa aula sobre ratio, mas percebam, quando vocês estiverem analisando uma árvore, que mesmo que o tema não seja sobre ratio, olha um range de call, tá? Range de call ele é muito diminuído do Big Blind, com certeza vocês estão dando mais call do que deveria. Claro, isso aqui é a árvore de TO, mas ela vai servir quando você tem um range de call ali. E o EV dos calls de vocês vão ser EVs baixos e vocês vão ter que jogar esse pós-flop de uma maneira adequada. E essa situação é complexa quanto um cara que te cobre num RP alto, E vai te tá? agressivar, né? Exato. Então, Uhum. tome cuidado, saiba quem é o cara, se ele vai te deixar permitir realizar equity e tal. Se não, cuidado com essa margem do range de call aqui, que já é menor. Eu sei que não é o tema da aula, né? Mas se tiver, Vitória, pronto aí para mostrar para a turma, seria legal. Se tiver, tu fala. Se não tiver, fala também, né? Que a gente seria legal mostrar. Porque da mesma forma que você mostrou que o EV, que tipo, diminuo, deveria enxugar e muita gente erra, e a gente já estudou aqui, a gente estava preparando as aulas e a gente viu que realmente a galera erra, né? Não é mentira, a gente sabe que a turma folda bem mais do que deveria foldar. Perdão, desculpa, ao contrário, né? Defende mais, dá bem mais calls do que deveria dar nesse spot. Também tem um erro muito comum among regs, né? Os regs também erram muito quando eles têm, por exemplo, 30 blinds nesse spot, sabe? 35, 29, 26. A galera acaba dando muito menos calls do que eles deveriam, né? Tem esse contraste duplo. Você concorda comigo? Você consegue provar isso aí? Consegue mostrar isso? Tem alguma árvore pronta nesse sentido? Que o Big Blind, Agora o no Big Big Blind, por Blind. exemplo, tem o mesmo stack que o botão. Ele tem lá Sim, 29 blinds, perfeito. Consigo, né? consigo, consigo. Eu tenho essa É, árvore, não vou ter aqui, mas eu tenho essa A árvore gente no meu rodou, a trampo. gente rodou ela para alguma aula já. A gente fez 30-30 ou 40-40, alguma coisa assim.
Mas a gente já rodou ela na FT? ala 4, eu acho. FT ala Tá, 3, call e fold. A gente já rodou ela. Seria legal mostrar para a turma também. tá. Se tiver fácil, né? Senão a gente FT. não mostra hoje, Não, mostra em vai outro ter, dia. vai ter, vai ter. Mas é FT. legal É ver, porque eu acho porque que eu já transmiti ela para outro lugar, foi pro outro lugar. Mas deixa eu mostrar uma mais fácil que vai pegar esse tipo de exemplo. E FT depois eu acho também, essa. Sim, FT. Então vamos pegar duas stacks, né? Aqui o Button meio com close stack, sabe? 45. Botão e big, É, bem close, né? Que você quer. bem close. Porque da mesma forma Chandelier. que tem o erro para dar muito mais falta, a galera pega aí, tipo, eu tenho 15 blinds, eu tenho 16 blinds, 17 blinds. A galera pega muito suited, muito off-suited, né? Pega lá, tipo, não vejo a galera foldar, tipo, esse 9-8 off, esse 7-8 off, aqueles 10 naipado. Não vejo a galera foldar o 7-6 off, eu não vejo a galera Não, foldar, vamos tipo, uns botar rei esse 7, dama stack 8. A aqui. galera defende do Big Blind aí muitas vezes, né? E, pô, a gente tá vendo que nesse spot, devido ao SCM, que nem é tão bizarro, né? É bizarrinho, mas não é tão bizarro. Não seria como se tivesse um UTG com 3 blinds, um EP com 3 blinds. Ele é um UTG baixo de um torneio tipo flat, tranquilo, e mesmo assim tá foldando esse abismo ali, né? Tá dando muito pouco call o Big Blind com esse RP. Mas o contrário também é verdadeiro. Né? Quando esse Big Blind Sim. tem 30 blinds, tem 29, 27, a maior parte da população erra o call. Eles pegam e, vou foldar aqui, eu tenho que foldar porque o cara tem 13, o cara tem 11, o cara tem 10, o cara tem 7, então tem que foldar tudo. E Ó, assustadoramente, tem muito call nesses cenários. eu tenho aqui um DTO Field FT 5030, lembra desse? A gente Lembro? estava focando Uhum. na Tribet, mas eu tenho o DTO dele aqui, serve? Serve. Não é exatamente 50, igual, o VStack vai melhorar um pouco, é, mas esse também vai ser legal para entender o conceito. é que o Big Blind vai estar o CL, então esse não serve tanto. O Chandler perguntou aqui, ó. Vamos ter tribet não all-in do Big Blind com esse stack? E se tiver, 40 vamos Big ter Blinds. hotspot igual naquele spot do Small Blind? Acho difícil o Button for o que deveria. Interessante. A gente não. Com certeza, né? Se a gente imputar as informações corretas, a gente vai ter esses hotspots, né? Igual É, teve do Small Blind, vai ter do Big Blind, né? Só que, de novo, você reabre a action para você, então fica muito difícil você defender o seu range, etc e tal, mas com certeza vai ter hotspot, com certeza. essa é a árvore que você estava falando, só que essa é a árvore Field já, né? Tipo, já adaptada pelo Field, Tem né? uma Tipo, de GTOzão dela, admin. não? Tem, Ou a não tá questão é que eu achando, acho né? que dessas aí eu já passei, Faz de assim, Vitória, Tio, pega aquela o... lá, ó, enquanto eu vou conversando aqui com a galera, pega aquela que a gente estava Uhum, vendo, exatamente aquela, daquela FT que a gente estava vendo, e coloca que agora o Big Blind ele tem 29 blinds, saca? uhum. E pau na máquina, e dá rebuild nela e Não, grava mas eu acho que eu continuando. consigo já ter, eu tenho 1 bilhão Pode fazendo isso que eu vou achar aqui, Tá, aí vou responde o liberar esse Iraíra então, conceito. Pantz. Respondo, qual foi o Nesses, ir aí? nesses cenários para os calls, vocês levam em conta ou deveria levar os jogadores que chovam tabela de Nash? A gente levou em conta, sabe? Mas a gente ponderou colocar isso. E por essa razão até que a gente fez uma simulação com 30 blinds, sabe? A gente fez 30 blinds, small blind com 26, 27, 26, não lembro exatamente, Aqui, eu 25. posso Ele mostrar tem, um ele tem caso aqui? 26 blinds do small overall. Como é que é? Tá. Posso mostrar uma aqui das minhas pessoais? Então Claro que tem, Eu pode. acho que é Iraíra. isso que você vai Leva em querer. conta, mas pondera, né? Tem um tratamento de dados para ajustar A mais com gente a optou por realidade. não, a gente optou por não colocar nesse cenário, a gente prunou, na verdade, né? A gente arrancou fora, a gente colocou primeiro, mas depois a gente arrancou, porque com essa interação de stack não existe essa frequência de push, né? Agora, quando o small blind está mais shallow, 22, 21, 19, aí realmente não daria para fazer esse estudo específico, não seria aplicado, porque o range do botão seria totalmente alterado, né? Ele já teria mais open shows. Mas o fato do botão ter 30 e o small blind 26 já faz com que esse chove, esse push ali do botão, ele se torne mais irrelevante, né? Pouquíssimas vezes, eu posso até puxar aqui para vocês, e esse chove aconteceu, né? O cara com ou, por volta de 30 contra um small blind com 26, assim, sabe? E um big blind ali com sei lá, 15 big blinds, né? Tinha. Esse chove, Show. ele Ah, foi irrelevante na database.
olha essa FT, né? Risque premium tá alto aqui pra caramba, menos pro MP, né? Para pagar o MP, né? Porque aí é benéfico para todo Ah, mundo, porque o legal, MP essa tem abre 5 certo. blinds. É até Ó, mais bizarra que a outra, né? Porque tem um cara com 5 5 blinds aí, blinds, VIP, um cara com 14, 14. 24, 29, 39. Essa é bem Não, Aí o boa. deixa do Button jeito que tava, o CL, Rafa. E é FT, Button é FT. CL, Rafa, FT. deixa do jeito que tava, que dá pra ter uma noção melhor dos stacks. Aí você faz os Eu stacks não pelo, mexi pelo nada. horizonte. Não, abaixa aí, RP. É por causa do close. Não, não, deixa no centro da tela ali. Como Ué, tava. mas não tinha mexido. Aqui? Mexeu. Abaixa um pouquinho agora. Isso, aí fala os Mas stacks eu. ali, ó. Pela aquela linha ali, ó. Tá. Isso. Beleza, então o TG tem 40 blinds, o EP tem 30, o MP tem 5, e olha aqui, ó, essa aqui é a galera colidindo contra o MP. Quanto que a galera precisa ter de risk premium para atolar contra o MP? Quando a gente elimina o MP, todo mundo ganha dinheiro, né? Além das fichas que a gente agrega a nosso favor, que aumenta a nossa valuation. O hijack, ele tem 15 blinds, mas como o restante da galera tá bem deep, o risk premium contra ele também aumenta, mas não é tão grande. E quanto maior for a sua stack, menor é o seu risk premium contra o hijack ou contra o MP, porque a sua stack menor, ela machuca menos, né? A stack dele menor, distante da sua, te machuca menos, diminuindo a sua, não diminuindo tanto a sua perspectiva de futuro, nem tirando seus recursos. Mesma coisa que o cutoff, né? E aí que os CMs grandes, né? Que geralmente o risco primo maior é o VCL contra o CL, não o CL contra o VCL. O VCL contra o CL, depois o CL contra o VCL. São os maiores. E aqui também a gente tem contra o EP, né? Seguindo na mesma linha. A taxa de machucamento do EP contra o Button é muito prejudicial. Atrapalha a perspectiva dele no torneio. Atrapalha o cheque que ele assina. A responsabilidade dele de chegar no three-hand heads up. Mas aí, quanto o MP é a mesma coisa, baixo e tal, então a gente está vendo que tem bastante risk premium envolvido, exceto para os short stacks, né? O que significa que essa estrutura é mais top heavy. Tanto é que as maiores stacks aqui não tem, né, tipo, o risk premium tão grande quando a gente viu naquele outro, né? Porque cair em nono não é uma tragédia tão grande. 20 blinds do SB, mesma coisa. Olha, os riscos premiums menores tem que arriscar mais para tentar cravar, porque nono não vale a pena. Já o Big Blind com 35, stack média pressionada, já está com aquele risco premium significativo quanto a maior parte dos players, exceto os que ele cobre. Né? Então é assim que funciona e aqui vocês têm um visu, né, de como está distribuído. Percebo que o MP está no centrão aqui, tá? O TG com 40 blinds aqui é o vice-CL, tá? E o terceiro em fichas é o Big Blind. Estão distantes e o Button vai ficar frequentemente enfrentando o Big Blind aqui quando ele for o Button, o que é meio chato, você ter posições grandes coladas uma nas outras. E tem esse CM puxado para baixo aqui, mesmo numa estrutura top heavy, esse ICM vai gerar risk premiums grandes. A gente viu que o terceiro maior risk premium pro CL é exatamente o do Big Blind. Então a gente está abrindo 52,7, galera, 52,7. Pantoja, Abacate, Tainan. Vocês acham que um reggae brasileiro aqui, médio, padrão, abre apenas 52,7 quando vê esse cara com 5, esse cara com 15, ele com 50 blinds, esse 19 e esse 33? Com essas O Pantoja nem vale, especificidades, um né? reggae brasileiro padrão, eu acho que ele vai abrir disso pra mais, né? Eu também Mas Acho acho. que um pouquinho mais. Lembrando, a gente está falando não do geralzão, a gente está falando de um reggae brasileiro. Colocamos aqui sim, critérios. É sim. bom, reggae brasileiro bom, exploitativo, Sim. agressivo, vai estar abrindo. É Os muito comum isso acontecer. argentinos, os paquistaneses Hum. estão indo pela mesma linha. Mas o Solver, ele não gosta disso. Por que que ele não gosta disso? Não estou falando que abrir muito aqui é ruim, tá? O que eu estou falando é que o SB, ele vai com tudo. Esse é o E aí range você de, fala, de, de porra, reação do SB e é só chove, é puro é estilo chove. do USB. Só Estilo. chove, nada de call, 20 blinds que ele tem. E daí tem o cara com 15, outro cara com 5. E tem um cara que tá quase empatado. 4 de diferença para ele. Ah. E ainda tem o Big Blind para falar que cobre ele. Ele tá indo com isso tudo. Com o Button abrindo mísero 52,7, que é quase
a teoria num mid-game, Aham. que abriria 48%, Aham. Alguns BRs vão né? chegar a 70 nesse button aí, passar disso até, né? Sim, alguns players vão. E daí, tipo assim, saca? E eles vão tentar adaptar. Olha o milagre do RP. Olha o milagre do RP. 20 bytes machuca o Button. Atrapalha o futuro dele nessa parada. Ele já tá com uma certa quantidade de dinheiro garantido. Ele não quer perder ficha, sabe? E daí a gente olha aqui o risco premium dos dois, né? O SB tem o maior risco premium, mas não importa para ele, porque ele vai jogar o risco premium nas costas do Button. Então o SB aqui contra o Button, ele tem 12,2% e o Button tem 4,7%. Parece pouco, até mesmo por ser uma estrutura mais top-heavy, mas é relevante. Outro ponto é que o nosso range do USB ele é linear, então tem bastante equity, e quando o USB dobra e é uma estrutura top-heavy, ele alavanca a perspectiva dele de cravar o torneio ou de ficar no heads up muito mais. Ele É inverte um os range stacks de... com o Bolton, né? Quando o Exato. Colide ganha. E e ele tira desvantagem posicional, sabe? O Big Blind não vai poder pagar quase nada aqui, né? Mesmo, nem por teoria. E o Button tem que foldar quase tudo. Uhum. Não só porque risco premium que ele tem, mas porque, tipo, a stack machuca muito a perspectiva dele no torneio, Uhum. saca? Versus um range de equity alta, inclusive. Uhum. E se a gente ver as bordas desses ranges aqui, tipo, a borda mesmo, as Não, você tá no I10, forbet do BB. Você 9,9, tá no a gente forbet do sabe que o BB. SB não vai chovar tudo. Tá no forbet do BB. Ah, esse é o forbet? É. Desculpa, aqui ó, o botão. Mas vai ser. Ah, agora sim, agora faz sentido. Aqui ó, 6 mais, ASE 9 mais, ASE 8 mais. O cara vai estar abrindo 60 e tantos por cento algumas vezes esse perfil e vai dar esses calls, sendo que 60% mais ele tem que dar mais call ainda. Só que mesmo que ele ajuste o range dele de call versus ratio a um range mais amplo de open pré-flop, o risk premium ele tem um teto. Ele não consegue ajustar perfeitamente de forma a impedir o SB de chorar muito mais do que, entre aspas, ele deveria e ganhar dinheiro com isso. Porque o risk premium trava, não permite, não tem mais equity aqui, acabou. Então ele vai ajustar, mas ele não consegue ajustar na proporção ideal que ele deveria ajustar, o que seria o XPV ajustando, né? E na prática, o cara não vai dar call com isso aqui, não vai dar call com isso aqui. Então, tipo, a gente vai chover ainda mais do USB. Então, tá vendo que no USB a gente já induz que a gente vai retirar pelo menos isso, para mais. E aí a gente chega no Big Blind, e o Big Blind aqui ele já tem mais stack, né? Então o Big Blind ele tem esse risco, ele já tem uma responsabilidade maior de pegar melhores payouts. A stack dele, como um todo, vale mais. Ele não quer se arriscar muito contra o CL que cobre ele. Então ele tribeta pouco, mais ou menos na mesma frequência que ele chova, mãos específicas, blockers e unblockers, mãos que não querem ver o pós-flop, topo do range, um certo board coverage, mas olha o range de call especificamente, né? Que é o range aqui de call. É de 53,1%. E só não é mais porque a distância entre os dois aqui não tá, tipo tá razoável até, mas ainda 35 do assim são duas BB stacks. e São duas. 50 do Button, né? O que eu quero dizer é que se fosse 60 blinds contra 55 blinds, ele daria ainda mais call, sabe? Aham. Que ainda são stacks perigosas, sabe? Principalmente a do Big Blind, que é efetiva. Só por isso que ele não dá mais call. Mas o Big Blind ele vai especular muito contra o Big Blind, o Button. Ele vai ter um range Por quê? majoritário de call, ele vai Ou tribetar valor e um pouco isso. de blockers. E o field folda mais, enquanto deveria aumentar o range de flat e às vezes aumentar o range de call acima da teoria de TO no sentido tanto prático quanto o de TO mid early game, sabe? Por Uhum. quê? Porque você vai querer especular contra o CL. Imagina a perspectiva de você culerar investindo pouco CL, sendo o terceiro em fichas. Imagina essa perspectiva. Se você consegue isso investindo pouco, não muda nada a sua jogabilidade, está feito. Então a gente fleta muito, a gente especula muito contra o Button. E aí, puxando um gancho, com o ICM alto, olha o cara com 5, 14 aqui, 24. Aí só puxando um gancho para finalizar,
O EP aqui, que vai abrir um range tight, 18%, olha o button, que é o série dessa situação, mas é um série meio perigoso. Ele defende bastante coisa até, sabe? A gente não folda mais porque ele tá abrindo com um cara com 5 blinds, Uhum. sabe? E daí chega lá no Big Blind, já defende menos, mas assim, ainda assim é muita coisa. Não é porque tem a galera tá abrindo contra dois shorts que necessariamente a gente deveria foldar mais. Porém, também o oposto também é verdadeiro. Quando a gente vê esse EP abrindo nesse spot, ele não tá abrindo nem 18%. Uhum. Porque ele não entende que ele pode abrir 18% aqui. Sabe? Aí são variáveis inúmeras aqui, né? Node locks inúmeros. Saca? Ele vai foldar e esperar que esses caras caiam. E às vezes é a melhor opção, porque esses caras vão queimar o ICM. Esse Legal, cara vai dar um call errado, uma tribet a mais. legal. Mas enfim, só para finalizar essa parte, a galera entende o ICM na seguinte perspectiva, no capítulo 1. O button série abre achando que ele tem que abrir muito e pressionar por ICM todo mundo que está menor que ele quando tem esse ICM, alguém muito short, etc. Porém, quando ele toma tribet, ele sempre acha que é as rei, porque ele induz, ele subentende que se ele só pode abrir muito porque ninguém pode tribetar ou reestilar. E Uhum. daí ele overfolda. E ele já está abrindo um range enorme. Então fica aí o hotspot para vocês refletirem sobre isso. Sensacional, Rafa. Obrigado. Essa aula de hoje com certeza é uma das aulas mais valiosas. Todas as aulas foram valiosas, mas eu acho que essa aqui tem um ouro a mais, que quem tiver atento vai conseguir pegar uma lógica de raciocínio aí e conseguir aplicar em diversos outros cenários. E isso é muito bom. É, É... É o Sintetiza creme do para nós, creme do Abacate. abacate. É o Sintetiza creme para do nós. O creme. que você pegou na tua síntese? Eu prefiro que o Vitói sintetize. me permite rapidinho só mostrar uma última. O tempo tá Eu não vou falar apertado. muito, eu não vou falar muito, não, juro, não vou Isso. falar muito. Estamos Eu vou mostrar apertados, só os Rafa. ranges, só os Apertado. ranges. Tá, só os ranges, Mostra. prometo. Aqui, ó. Esse aqui, ó, vou mostrar dois ranges, na verdade. E não vou falar nada, não vou comentar, vou pedir pra galera usar de dever de casa e mandar no formulário do Pantoy se alguém ainda for escrever. Como assim, se alguém for escrever? Tipo, eu não sei se fechou. Não fechou. Não, não fechou? Não. Então manda lá o que tu prendeu lá sobre essa. Que é o seguinte, agora é a mesma situação, só que tem um UTG com 3,5 de bytes, vai ser o Big Byte na próxima. Só que o solver não sabe que ele vai ser o Big Byte na próxima, porque pro solver acaba aqui agora. O Button, isso aqui é a teoria, tá? Ele tá abrindo com 30 blinds, ele tá abrindo 40% do range nesse cenário. Tem que abrir um pouco mais, né? Porque o ICM aumentou, né? E o Big Byte tem os 15% dele. Mesmo assim, a gente tem na teoria absoluta o Big Byte reagindo agressivamente 25% das vezes e de call muito menos, porque ele não aguenta a pressão no pós-flop, mas ele consegue converter a pressão no pré-flop. E sempre um range com alta equity, que faça sentido. Aí eu vou pegar o node lock dessa aqui, tá? O node lock dessa aqui. Então essa aqui é aqui, 30 vezes 15, aqui o node lock 30 vezes 15, com 3 blinds e meia. Mesma coisa. A gente chega aqui, agora o button está abrindo 30%, que é o padrãozinho, focado em blockers, né? Porque ele não quer tomar o famoso reishield. Bloqueia esse reishield. E a gente tem com o cara com 3.40 blinds, 3.4 big blinds do UTG, que vai ser o big blind na próxima, um range de N2 de chove. Porque o button está pagando 6% do range, enquanto aqui ele estaria pagando 10% do range, 11% do range. Então a gente está falando de 4% de decréscimo no range de call. Sendo que o range dele é mais tight, 10%. E tem o cara com 3.4 blinds do TG sendo big blind na próxima. Não repliquem isso tal e qual, só entendam que variáveis mudam tudo. É isso que eu tinha para dizer. E é sensível como sempre, né? Muito sensível, esse tema é muito sensível. Então, e alguém aí tem bola de cristal ou não?
Não. Para saber saber o quem que, ganhou? não, para saber como que a Field joga exatamente, para saber como reagir contra o oponente específico. A gente Bola aprendeu de que cristal eu não tenho, mas eu tenho Pantoja tem. um Pantoja de cristal, não, certo? não, mas justamente isso que eu quero falar. Tipo, tudo que a gente aprendeu nas aulas anteriores corroboram para a seguinte atenção, né? Tipo, pô, eu tenho vários padrões do oponente lá na primeira aula. Pô, o cara, ele é hiperagressivo, ele tem mais de 33 de VPIP, ele tem mais de 20 de preflop raise, ele tem mais de 60 de catuco de botão, mais de 20 de catuco de EP, mais de 90 de CBET, mais 60 de second barrel. E mesmo assim a gente encontrou várias pessoas que tribetavam muito pouco com essa, e mais de 10 mil mãos, e menos de 2 de limp. Então ele não limpava, ele tinha mais de 10 mil mãos, isso, aquilo. E o oponente, no fringir dos ovos, a gente encontrou muitas discrepâncias, né? Jogadores que não tribetavam nada do Big, jogadores que tribetavam um monte, jogadores que tribetavam GTO e etc e tal. Mesmo a partir da premissa que seria um padrão de jogadores hiperagressivos. E a gente percebe que mudar 1, 2% do range, por exemplo, desse que você mostrou, que foi o ponto principal da aula, né? O ponto mais alto da aula, quando o range teórico saiu de 68 para 70, pintou mais da metade da tela, pintou metade da tela, vai para dar recheio. Então perceba o quão sensível é o ICM, sabe? E muito cuidado com as bordas para os dois lados. Tanto, perceba que se você mexe um pouquinho no fechamento do range, o quanto que vai fechar o teu range também, sabe? Isso vale para uma via de mão dupla, né? Ele abre muito no cenário que ele realmente vai abrir muito, ele fecha muito no cenário que o outro range fica um pouco mais paga um pouquinho mais, ou dá mais for bet, ou dá mais tribet, né? Então, quando você enfrenta ou agressividade ou mais colisão, os teus ranges também eles fecham, né? Muitas vezes. Então, entendam isso, que, puxa, não dá para você pegar o MDA cru, sabe? E sair, colocar a capa do herói e sair fazendo qualquer jogada em qualquer momento, sabe? A gente colocou que a field foldou 80 nesse spot. E, pegando o gancho da aula de ontem, né? Na aula de ontem, a field era muito poluída, né? Ela era muito fish-oriented, porque tinha muito Sunday Million. Mas na FT não tem muito Sunday Million. Na FT tem muito pouco Sunday Million. Não tem como ter muito Sunday Million na FT, né? Porque só vai ter 4 Sunday Millions por semana, ou por mês, né? Vai ter 52 Sunday Millions no ano. Não tem como ter mais do que isso. Agora, quantos Daily 80 tem no ano? Quantos Daily 50 tem no ano? Quantos Daily 30 tem no ano? Tem um caminhão desses torneios, né? Porque toda hora tem um torneio como esse. Então, a FT ela não sofre daquele mal que a aula de ontem sofria, né? Não vai ter 85% de fichas. Então, ela é um pouco mais precisa. Aí, quando você coloca por regs, ela vai se tornar muito mais precisa, só que a gente sabe que a individualidade é a precisão real, né? Só que aí, individualmente, você não tem esse grau de precisão, porque você não vai conseguir uma quantidade de sample adequada. Se eu quiser fazer uma review de FT do abacate, e ele tem lá, sei lá, 200 mil mãos, eu tenho pouquíssima mão de FT, mesmo com 200 mil mãos do abacate. Então, muito cuidado como vocês imputam esses dados e usam esses dados como regra fundamental para jogar qualquer tipo de mão, porque o erro ele vai te custar muito caro, né? Como você não tem bola de cristal, você está vazando, Vitor, a tua tela, e você não sabe, Não importa não. esse erro vai te Não, custar, pode deixar, eu tô no muito YouTube. caro, né? Então, atenção total com isso, cuidado total, entenda os conceitos, entenda os fundamentos da aula e não sejam replicadores, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus. Beleza, galera?